Olá, graça e paz. Estamos chegando ao finalzinho dessa série de prosperidade bíblica. Temos muitas outras coisas para falar a respeito desse assunto, porque é um assunto vasto nas Escrituras. Mas antes de concluir esse importante assunto, eu quero tratar a respeito de algumas advertências bíblicas a respeito dos erros e exageros quanto à prosperidade. Amém? Um livro que eu quero indicar para vocês que quer entender um pouco mais a respeito de prosperidade bíblica é esse livro aqui, O Toque de Midas, do reverendo Kenneth Hagin. Amém? Ele traz aqui um estudo equilibrado a respeito da prosperidade. Diz aqui, o reverendo Hagin demonstra como a observância de ensinamentos não bíblicos, os quais enfatizam uma mentalidade de pobreza ou se excedem no evangelho da prosperidade, podem jogar os cristãos nas valas que acompanham a estrada da verdade. O caminho certo é manter-se equilibrado, conduzindo-se pelo meio da estrada. Então, nem ficando de um lado, aonde é exaltada a pobreza, nem ficando do outro lado, aonde é exaltada a riqueza, mas ficando equilibrado no meio do caminho. Falamos sobre prosperidade de um modo geral e também de prosperidade financeira, mas devemos lembrar que, apesar de todas estas coisas serem direitos nossos em Cristo, precisamos ter uma visão equilibrada e ficar sempre atentos aos erros e exageros que possam surgir acerca do assunto. Então, nós vamos ver pessoas ensinando e esses ensinamentos muitas vezes estão acompanhados de erros doutrinários, que vão fazer com que as pessoas elas queiram evitar conversar sobre isso, principalmente na igreja. Mas é na igreja onde deve haver a instrução sobre como nós devemos lidar com as finanças, qual a expectativa que Deus tem enquanto nós, como cristãos, sermos financiadores da sua obra na terra, não ficarmos apegados demais ao dinheiro. Nós vimos aqui muitas coisas. Então, o ensino de que a prosperidade financeira é um sinal de espiritualidade é enganoso. Isso dá uma ideia de que se a pessoa não tem dinheiro, é porque há algo de errado com a vida espiritual dela. E nem sempre esse é o caso. Ter dinheiro não é sinal de que você é santo. E ser santo não é garantia de ter dinheiro. A Bíblia lembra que aqueles que acreditam que a vida com Deus é fonte de lucro têm uma mente pervertida. Então, Paulo ele vai ali, em 1 Timóteo capítulo 6, trazer a consciência de Timóteo a respeito das questões financeiras. Então, a Bíblia fala muito a respeito disso. No verso 5 de 1 Timóteo capítulo 6 diz: altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, nós precisamos entender que o ministério ele não deve ser exercido por causa de dinheiro. É claro que o dinheiro é importante para todas as pessoas, mas aquele que almeja o ministério, almeja uma coisa nobre, uma função nobre, um exercício nobre. Então, é muito importante nós entendermos isso para que nós não venhamos a cair nessa situação aqui, Homens cuja mente é pervertida e que são privados da verdade. Por quê? Eles associam a vida piedosa ou ao ministério ser uma fonte de lucro e usam os dons de Deus, em benefício próprio. Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Continuando a leitura de 1 Timóteo 6, dos versos 6 ao 9, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazidos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona
ricamente para o nosso aprazimento. Está no versículo 17, esse último versículo que eu li. Ele vai mandar que o homem de Deus deve fugir do amor ao dinheiro, do apego ao dinheiro. Então, nós precisamos ter essa instrução. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, a maior bênção que o homem e a mulher de Deus podem ter é a presença de Deus, a convicção de que Deus está conosco e Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Então, o irmão Reagan, no livro Toque de Midas, ele vai trazer muitos equilíbrios e vai também expor muitos ensinamentos que são errados, muitos ensinamentos que são perniciosos, né? Então, pessoas que dão para receber, e ele vai falar que isso é uma motivação errada. Pessoas que nomeiam a semente, eles dão, mas estão dizendo que aquela semente é em prol de um carro, é em prol de uma casa. Isso também não é bíblico. O retorno de 100 vezes mais. Você já viu pregadores dizendo que você planta aquela semente e Deus vai te dar 100 vezes mais? Eles distorcem as escrituras e isso também não é verdade. Outros que ensinam que os pobres não são uma boa terra, mas ele e o ministério dele é uma boa terra. Um outro ensinamento equivocado e errado. Então, nós vemos no livro Toque de Midas o irmão Reagan trazendo muitas instruções equilibradas para que a gente não venha cair nas valas perigosas do erro doutrinário quando se trata do assunto de finanças. Porque, infelizmente, muitos ministros, por causa da ganância e por causa do amor ao dinheiro, eles colocam em primeiro lugar a questão da arrecadação e manipulam o povo. Muitas vezes usam as emoções, muitas vezes usam as manifestações do Espírito que são lícitas e as pessoas abrem o coração e eles estimulam essas pessoas que estão com o coração aberto a abrirem também os seus bolsos. E precisamos, irmãos, entender o porquê nós estamos ofertando, o que está por trás da nossa oferta, o que nos motiva a dar. Então, é muito importante nós termos cuidado, amém? O que está nos levando a fazermos o que nós estamos fazendo no que diz respeito no momento da oferta. Outros ensinam que no final dos tempos haverá uma transferência da riqueza do pecador para o justo, distorcendo também as escrituras. Então, muitas advertências a Bíblia traz com relação ao uso correto do dinheiro. Amém? E nós precisamos, como cristãos, sermos exemplos e precisamos ter, como ministros de Deus, uma mensagem equilibrada. Muito cedo em meu ministério, diz o irmão Reagan no livro Toque de Midas, na página 104 a 107, o Senhor tratou comigo sobre a importância crucial da mensagem da fé, dizendo: vá ensinar a fé ao meu povo. Alguns têm pensado que desde esse tempo em diante, tudo que fiz foi falar sobre fé. Mas não é isso. Mesmo sempre incluindo uma ênfase sobre a fé quando era apropriado, eu me sentia constrangido a apresentar todo o Evangelho. Apresentar uma mensagem equilibrada. Conheci pastores que colocaram o foco mais em dinheiro, ofertas e prosperidades do que em qualquer outro assunto. Algumas vezes, eles colocavam um pouco de sentimento de culpa no povo se eles não ofertassem. E então, eles usavam táticas de alta pressão para motivar os indivíduos a responderem. Eu nunca achei que esta fosse a maneira correta de apresentar esta importante verdade para o povo de Deus. Sim, eu conheço todos os versículos das Escrituras que ensinam tanto sobre a responsabilidade como sobre a bênção do dar. A Bíblia realmente diz: dai e será a vós dado, Lucas 6,38. Diz também em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas verdades, definitivamente, devem ser ensinadas a todos os crentes. Mas a Bíblia diz também:
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Então, nós precisamos ter uma perspectiva correta, um ensinamento sadio e evitar fazer com que o povo de Deus dê na emoção, dê com motivações erradas, faça com que essa ênfase exagerada na prosperidade venha a trazer danos e efeitos colaterais. Ou seja, o cuidado de Deus é para que não sejamos seduzidos pela fascinação das riquezas e percamos o nosso foco, ficando enredados. Devemos sim crer, desejar e andar em prosperidade, porém, sempre tendo o equilíbrio e sabendo o lugar de cada coisa, para que não caiamos em idolatria e nos desviemos da verdade. Então é muito importante esse assunto de prosperidade bíblica e eu não quero aqui, com essa playlist, encerrar esse assunto. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos aprender, crescer e conhecer, mas eu acredito que já está de bom tamanho. Agora cumpre a mim e a você, conhecedores desse importante assunto da vida cristã, sermos praticantes dessa verdade e desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e um grande abraço.